queridos amigos, queridas amigas, os nossos cumprimentos, solicitando a Deus, por intermédio de Jesus, que é representado junto a nós pelos Espíritos bons, notadamente as entidades espirituais, bondosas, que assistem, que dirigem e que assessoram esta casa, que nos envolvam nas vibrações as mais salutares possíveis, que possam bafejar-nos da inspiração, do discernimento, a fim de penetrarmos em espírito e verdade na mensagem, especialmente a mensagem destinada para a manhã de hoje. Bereshit bara Elohim et hamashahim vet haaretz. Com essa frase do original hebraico, um dos textos mais famosos, melhor dizendo, o texto mais famoso do mundo ocidental começava. Trata-se de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que foi traduzida essa frase bíblica que inaugura aquele livro chamado Bíblia, que tem origem na expressão grega biblios, que significa a coletânea de livros, livros mais livros e mais livros. Essa frase inaugura o livro mais famoso, pelo menos do mundo ocidental, mas, sobretudo, essa frase também inaugura a mentalidade hebraico e mais tarde judaico-cristã, que predominaria no paradigma da cultura terrena, da cultura terrestre. Essa frase seria traduzida para o português e para as línguas ocidentais de maneira geral, na expressão, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E assim ficou conhecido. Essa frase, no entanto, é uma das frases que gera mais confusão e mais constrangimento entre os estudiosos da tradição judaica. Particularmente na cultura do pensamento cristão, os teólogos cristãos do Ocidente têm muito constrangimento ao examinar essa frase. Sentem-se constrangidos e susceptibilizados ao estudar a raiz original do texto hebraico, porque a frase apresenta um problema muito difícil, um problema complexo. Nessa frase, nós temos um desafio que faz com que a maioria dos estudiosos ligados à tradição cristã, nas suas várias religiões, a tentarem encontrar uma justificativa, um argumento plausível para a expressão que está colocada no original hebraico, nos textos mais antigos, para tentar adaptar ou tentar entender aquela expressão de acordo com o pensamento cristão institucional, tradicional, convencional. Porque a frase apresenta uma palavra, essa frase que nós citamos aqui, uma palavra muito problemática. Palavra essa que é discutida de maneira aberta, livremente, sem preconceito pelos rabinos judeus, que há algum tempo tem identificado nessa palavra uma dificuldade para conciliar o pensamento judaico-cristão com as religiões cristãs atuais. Essa palavra, no entanto, que é aceita e os melhores estudiosos rabinos judeus defendem-na na tradução mais conhecida e mais fácil para o português ou para as línguas ocidentais, de maneira sem nenhum constrangimento e sem nenhuma explicação que a tradição cristã tenta explicar, tenta colocar de uma maneira argumentativa, mas que ainda carece de muita polêmica e de muita discussão. Eu estou me referindo à frase que nós citamos aqui,
especificamente na palavra Elohim. Porque a expressão Elohim, traduzida fielmente nas línguas ocidentais, significa deuses e não Deus. No princípio, dizem os rabinos judeus, a frase deveria ser assim: no princípio, criou os deuses, os céus e a terra. O que de alguma forma deixa constrangida a mentalidade cristã tradicional. Porque seria difícil conciliar a ideia de um Deus, do Criador, com a antiga colocação pagã dos vários deuses, do politeísmo das divindades, cultuados antes da tradição mosaica e também da tradição cristã. Elohim é o plural de El, expressão em hebraica que significa um Deus, e que aparece várias vezes, centenas de vezes na Bíblia, tanto hebraica quanto no Novo Testamento. Elohim, como Eloá, seria ramificações da expressão original. Mas esse pensamento, El, Deus, Elohim, deuses, essa ideia, para alguns rabinos, não nega a presença de um Criador supremo de todas as coisas, mas apenas defende a ideia de que esses deuses mitológicos, essas divindades, e que a terra, os céus e a terra, no singular, seriam estruturados por essas divindades em nome do Deus de tudo, em nome do Criador plenipotente. Essas divindades, esses Elohim, esses seres seriam seres arcangelicais, seriam seres que seriam potências do universo, em função do próprio Criador. E segundo a cabala hebraica, esses arcanjos, serafins, essas potestades, estariam organizando a estrutura terrena sob as ordens do Criador, mas de alguma forma atesta, se a gente for ler o texto ao pé da letra, que não foi o Criador que fez o planeta, mas foram outros seres. No entanto, para a doutrina espírita, o pensamento do espiritismo que é libertador, essa tese não tem nada de estranha e não choca com nada em relação aos postulados espíritas. Porque Allan Kardec já havia estabelecido na obra básica que os seres espirituais, agindo na matéria, são os intermediários da vontade do Criador no plano material. Que Deus nem sempre age, ou se age nós não sabemos, diretamente no mundo material, senão através dos seus agentes, que são seres espirituais. E aqueles mais evoluídos são encarregados de receber diretamente o pensamento da divindade para materializar no universo. E conforme o pensamento de Emmanuel, a tese emanuelina famosa, na obra portentosa e ainda não totalmente entendida por nós, A Caminho da Luz, essa tese é perfeitamente consentânea com o pensamento espírita, e ele explica, quando inaugura o livro mencionado, dizendo que há uma comunidade de Elohims, uma comunidade de seres angelicais e arcanjos, que foi responsável, esse grupo de espíritos, pela estruturação molecular, atômica, material da Terra e mais tarde pela elaboração da vida no planeta, construído por esses seres arcangelicais. E aquele que ficou conhecido na Terra como Jesus seria o líder dos Elohims. Numa expressão mais fácil entre os espíritas, o governador planetário, o construtor ou líder dos construtores do planeta. E narra Emmanuel nessa obra que é o psiquismo desse espírito, que mais tarde seria conhecido como Jesus de Nazaré, estaria sempre com a sua equipe
da qual ele é líder, elaborando e ensaiando nos painéis da natureza desde o desprendimento do planeta Terra, da nebulosa solar, que ao longo de milênios foi se esfriando em um movimento centrípeto para produzir condições de vida no solo. Ele e os seus engenheiros siderais estariam ensaiando nos laboratórios infinitos da natureza as formas iniciais do DNA, das moléculas dos primeiros aminoácidos, sob o psiquismo espiritual, para formar as primeiras cadeias orgânicas na Terra. E depois de milênios ensaiando, quando o protoplasma, que é uma elaboração um pouco mais sofisticada dos primeiros coacervados e moléculas de proteína, as primeiras estruturas do DNA, estabelece na Terra o protoplasma, diz ainda Emmanuel, de uma forma muito sábia, que naquele momento as mãos de Jesus descansam por um pouco, para aguardar agora o evolucionismo das formas primárias e mais tarde colaborar na elaboração das formas que haveriam de evoluir materialmente falando, sob a indução sempre do seu psiquismo. Quando essa frase é dita por Emmanuel, muitos de nós não percebem que estamos diante de uma expressão de muita sabedoria. Quando Emmanuel fala que as mãos de Jesus descansaram, depois de várias eras, depois de vários milênios, ele está fazendo referência ao texto bíblico da Gênesis, quando diz que no 7º dia Deus descansou. Ele está se referindo a essa expressão bíblica associada a Jeová, que na verdade foi o próprio Cristo, que repousava porque o Criador não repousa, incessantemente em movimento. E a partir daí, Jesus e os seus estiveram acompanhando os momentos tumultuados da vida hostil planetária, nas primeiras formações materiais, mais tarde na vida primitiva do planeta, sempre supervisionados sob o seu olhar augusto e generoso, a ponto de Emmanuel dizer que não é à toa que os mitólogos do futuro vão afirmar que há uma tradição envolvendo as culturas terrestres a respeito do herói, a respeito do herói que luta contra o mal, de alguém que vem salvar a humanidade. Essa tradição arquetípica que foi percebida por psicanalistas e por mitólogos, o que eles não sabem, diz Emmanuel, é que é o inconsciente coletivo captando a presença do Cristo na Terra. A ideia do Salvador, do Redentor, do Messias, do herói, que é contado pelas tradições dos folclores de todas as épocas, é o psiquismo humano sentindo o DNA dele impresso no planeta. Porque o planeta Terra tem o perfume, tem a genética, entre aspas, psíquica de Jesus. Foi ele que esteve por detrás, assessorando o mundo material em elaborações cada vez mais sofisticadas. Dos dinossauros e a era pré-histórica, até as formas de vidas que foram se metamorfoseando, se elaborando. Diz ainda Emmanuel, nessa obra maravilhosa, que Jesus sempre esteve orquestrando. E quando os meteoros eliminaram aquelas formas de vidas mais hostis e mais agressivas, ensejando formas de vidas mais apetecíveis e mais compatíveis com a futura convivência humana na Terra, essas expressões de vida que começam a surgir, Jesus olha para aquela destruição e sorri gostosamente. Olha para a Terra destruída pelos meteoros e sorri, vislumbrando os acontecimentos futuros. Porque há uma mensagem na destruição de transformação. Allan Kardec, na obra da codificação, a partir do Livro dos Espíritos e mais tarde a Gênese, vai dizer
de maneira categórica que os mundos também progridem. Os orbes também evoluem. À semelhança das criaturas, que a função do espírito no mundo material é intelectualizar a matéria. É uma expressão difícil de entender a princípio. Porque intelectualizar a matéria não é apenas mergulhar no corpo e dar inteligência a um corpo que sem a alma estaria sem a intelectualização. Não é apenas isso. Intelectualizar a matéria é utilizar a matéria inerte do mundo e passando pelas elaborações dos processos intelectuais. Retirando da matéria-prima e bruta elementos que oferecem condições de melhor vida no planeta. Como eu costumo brincar, desde uma banana que passa pelos processos industriais e servem para nós de bananada e cocada de banana, shampoo de banana. A intelectualização da matéria, até outras elaborações, que pega minerais, elementos no mundo da natureza, como silício e outros, e transforma as nossas vidas através dos computadores, dos smartphones, da tecnologia. Intelectualização da matéria. Porque à medida que o psiquismo intelectualiza a matéria, ele também se elabora e evolui. E cresce. A função da progressão dos mundos, diz Allan Kardec, é que se o espírito evolui intelectual e também emocionalmente, moralmente, como ele diz, os planetas também evoluem. Como? Mudando as condições de vida material, os corpos menos grosseiros, a matéria do mundo melhor utilizada a serviço do bem e do coletivo. O mundo material deixando de ser hostil para estar sendo funcional para todos, inclusive para a natureza, em prol de uma ecologia sistêmica. Mas, sobretudo, a evolução material, mas a evolução também dos seus habitantes. Kardec vai dizer que a evolução moral dos planetas tem a ver com a evolução moral daqueles que habitam o planeta. E vai estabelecer em A Gênese, nos últimos capítulos, particularmente no capítulo 18, que a humanidade passa por momentos de crise periódica. As humanidades, não apenas o planeta Terra, mas especificamente o planeta Terra, passa por crises periódicas, à semelhança da criatura humana, que às vezes tem as suas entranhas morais abaladas e sacudidas para poder avançar e progredir, para que na dificuldade e nos desafios avance. E ele vai dizer que nos planetas, essas transições, que o esoterismo chama de momentos de mudança, momentos do Armagedon, momentos clímax, e assim por diante, essas crises específicas, esses ciclos evolutivos demarcam momentos onde há abalos materiais na Terra para mudar as futuras condições da Terra, clima, vegetação, fauna, flora, porque tudo isso está sendo modificado sutilmente, sem que a gente perceba. Tempo, condições climáticas, geografia, regiões litorâneas, regiões urbanas, epicentro da Terra, regiões praieiras, oceanos que cobrem cidades, oceanos que revelam cidades entre aspas, terreno, que mais tarde são habitados ao longo dos anos, dos séculos. Essas mudanças obedecem também a um roteiro terrestre. Mas o segundo momento, após os cataclismas materiais, que abala a estrutura física, que gera mortes coletivas, para renovações específicas e retornos, também enseja abalos morais. Porque se o cataclisma material abala a estrutura física do planeta, os abalos morais abalam as estruturas morais dos seus habitantes. Para um novo paradigma, para um novo mundo, para aquilo que o Apocalipse fala do final dos tempos, que não é o mundo material que se acaba, mas o mundo ético, como é que está, se acaba para dar lugar a um novo mundo ético, a um mundo diferente. A destruição do mundo moral como está.
Ou se quiser, uma palavra mais suave, a transformação desse mundo moral para um outro tipo de mundo, a chamada Jerusalém libertada da tradição de Israel. Mas Allan Kardec vai dizer também, na conclusão de A Gênese, capítulo 18, sobretudo o item 27 e 28, os itens 27 e 28, que o momento culminante desse processo é quando ocorrem as emigrações espirituais. As emigrações espirituais são aquelas em que os espíritos de outra dimensão se relacionam com dimensões diversas. Sempre há emigrações interplanetárias, onde espíritos de diferentes praias, de diferentes pousos, fazem intercâmbios em regiões distintas. Da mesma forma que a gente faz viagens e intercâmbios aqui no planeta, de um país para outro. Esses espíritos vêm para uma troca, ou vão para uma troca. E as imigrações obedecem a uma série de critérios. Há uma série de critérios. Há uma série de critérios para as imigrações. Um planeta mais atrasado que recebe espíritos mais evoluídos, de outra dimensão, para que eles contribuam, são aquelas pessoas ao longo da história que estão sempre à frente do seu tempo. Porque trazem paradigmas e conquistas de outra dimensão. E passam na Terra como antissociais, misantropos, aquela ideia do gênio que é um pouco louco. Não é que sejam loucos, é porque se sentem deslocados da psicosfera onde estão, porque não estão no seu ambiente familiar. Daí os gênios passam como algo estranho, porque não conseguem se adaptar à cultura terrena. Por outro lado, há também espíritos que, por não estarem acompanhando o progresso de um plano, são recambiados a outro plano por amor, para que eles não possam obstaculizar e atrapalhar o coletivo daquele plano, e ao mesmo tempo contribuir com um plano de ordem mais atrasada, levando as suas conquistas e evoluindo e crescendo com a experiência e com a situação de temporária limitação. Ou o espírito que evolui num plano e evolui tão rapidamente, tão acima da média da evolução do coletivo, acelera tanto o progresso dele em comparação com a média da população, que tem o crédito, e tem o ingresso, e tem a autonomia, e tem a condição de ter acesso a outros planos mais sofisticados, mais evoluídos, para dar continuidade à sua evolução, já que ele aprendeu aquilo que tinha que aprender naquela escola terrena, naquela escola planetária. O caso do patrono dessa casa é muito conhecido, Dr. Bezerra de Menezes. Evoluiu, chegou no plano espiritual, Celina, a mensageira de Maria Santíssima, o mundo espiritual superior, deu ele acesso a qualquer planeta do Sistema Solar e, se necessário, fora do Sistema Solar, segundo o próprio Chico Xavier, e Divaldo Franco confirma também. Para ele poder reencarnar, ele que não quis, dizendo que queria ficar ajudando ainda aqueles com os quais ele tinha ligação afetiva, permanecendo ainda durante um bom tempo no plano do material, no nosso plano aqui, ajudando como desencarnado, mas tinha o acesso. Tinha o livre acesso pelos créditos, pela evolução. Há outros que estacionam e ficam repetindo experiência como o aluno que repete de ano várias vezes. E às vezes precisam de uma nova tentativa pedagógica para evoluir. Há aqueles que são espíritos recalcitrantes. Há alguns que existem no planeta, que estamos repetindo equívocos há 500, 600, 1000 anos. O pior que é o mesmo equívoco. Não tem nem criatividade de errar de maneira diferente. Erra o mesmo erro. E frequentemente com as mesmas pessoas. A tradição fala de um exílio. Esse exílio que Allan Kardec estuda em um capítulo específico de A Gênese. O velho paradigma da perda do paraíso. Se a gente examinar a tradição literária de todos os povos, encontraremos sempre essa ideia, que foi inclusive escrita pelo poeta Milton, O Paraíso Perdido, na obra O Paraíso Perdido. A ideia da queda do homem, da queda de Adão, da expulsão de Adão do paraíso, que está presente na cultura hebraica, na cultura oriental de maneira geral, na cultura ocidental também. Sempre houve essa ideia do anjo Lúcifer, que se revoltou contra Deus, foi castigado e desceu aos infernos. Inferno aí é inferior. Da palavra infernos em latim, inferior, um plano mais atrasado. Todas as mitologias falam da perda de um paraíso, as mitologias antigas. Emmanuel
vai afirmar isso e traz aquela tradição conhecida do espiritualismo, esoterismo e holismo universal de Capela. Não apenas de Capela. Capela é um símbolo da constelação do Cocheiro, o sistema de Capela, em que um dos planetas estava numa condição parecida com a que a gente está hoje, evolução tecnológica, evolução intelectual, evolução material, mas uma parte da população, uma pequena parte, que é alguns milhões, que é uma pequena parte, se a gente for considerar hoje o planeta, alguns milhões, ou alguns mil, é uma pequena parte de 8 bilhões de criaturas encarnadas. Então, alguns milhões de espíritos obstinados no mal, rebeldes e recalcitrantes, foram, por amor, impedidos de continuar atrapalhando o coletivo que avançava, porque repetia muitos equívocos, muito inteligentes intelectualmente, mas moralmente atrasados, e foram recambiados. Recambiados para o planeta Terra, que era o inferno na época, aqui para nós. Um planeta atrasado, hostil, do homem de Neandertal, do homem primitivo, do homem primata ainda, daquela transição, daí Adão não é o primeiro homem, é uma nova raça, como diz Allan Kardec. Uma nova etnia, um novo grupamento de espíritos, um Homo sapiens sapiens, o salto do elo perdido, que não tem, às vezes, elementos intermediários não achados dos fósseis. Por quê? Porque esses espíritos vieram trazendo suas conquistas, elaboraram e plasmaram na matéria suas conquistas. O neocórtex, o cérebro mais evoluído, perderam a cauda, passaram de recurvado agora ereto, tiveram esse impulso evolutivo, e Emmanuel vai dizer que imprimiram as suas conquistas de lá para cá, trazendo as suas virtudes e os seus vícios, construindo a civilização grega, egípcia, as grandes mentes intelectuais da matemática, da filosofia, como Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, que a gente fica fascinado, admirado com essas mentes geniais. Até hoje a gente lê as obras de um Platão, por exemplo, que mente, um Santo Agostinho, que mente, que espíritos inteligentes para aquela época e até para a nossa época atual. E eram espíritos contraditórios. Porque eram espíritos que, ao mesmo tempo que tinham uma grande inteligência, tinham certas paixões. Platão era a favor da escravidão. Aristóteles tinha declarações que o feminismo atual ia querer matá-lo. Porque colocava a mulher como objeto apenas para o coito sexual. Embora fosse uma mente que a gente lê os escritos de Aristóteles. Por quê? Porque eram espíritos exilados. Espíritos que traziam as suas grandes bagagens intelectuais. Pitágoras, que tinha tanta, mas também falava em guerra, em pegar armas. E assim por diante. Então nós temos esses espíritos que Emmanuel vai dizer formaram 4 grupos padrões da cultura terrestre. Os arianos, que deram origem à cultura indo-europeia, a cultura ocidental, materialista, que deram a origem, porque eram espíritos ligados a isso, a expansão, a conquista, as navegações, ao mundo material. Foram os arianos que construíram o Império Romano, a cultura grega, a cultura do prazer da terra, do hedonismo, a cultura da conquista material. Poderíamos até dizer que foi o senso de propriedade privada e das noções que a gente tem hoje de capitalismo que foram impressas pelos arianos ao longo dos tempos. Um grupo específico. O outro grupo, os hebreus, com as suas tradições fantásticas, as mais sofisticadas do monoteísmo, da profecia, da mediunidade, das experiências mediúnicas, da literatura mais clara, mais objetiva, sem muita superstição, sem muito ritual, sem muito esoterismo. Os hebreus, que também influenciaram muito, inclusive, a noção de justiça terrena. Os egípcios, que trouxeram a ideia da dominação dos fluidos, a mumificação do cadáver, a magnetização. Até hoje, as induções magnéticas e hipnóticas nos passes transversais e indução em transes sonambúlicos são técnicas egípcias, que os egípcios cultuavam, os sacerdotes, os faraós, os passes, as magnetizações, as induções, as hipnoses. E os hindus, que trouxeram a interiorização, a meditação. Mas Emmanuel vai dizer que cada grupo desse tinha virtudes e tinha vícios. E se você examinar a cultura de cada um, você vai perceber aonde foi que eles fracassaram. No orgulho nacionalista, no fechamento em relação aos outros povos, no egoísmo, na dominação das outras raças. Cada um tem uma característica especial. Mas eles elaboraram não apenas o corpo terrestre atual,
ou as bases do corpo futuro, mas formaram a formação da civilização da cultura e tinham uma característica: saudade do local que deixaram, dos afetos. Daí sentiam a queda do paraíso como um castigo, uma punição. E aqui para nós é. Já pensou você hoje, com todo o acesso que você tem, com a tecnologia, com as coisas boas que você tem hoje, que você reclama, as mulheres que vão no salão. Eu ainda me lembro da época do Bob's, graças a Deus isso acabou. Agora chapinha, escova progressiva. Você sai daqui, pede uma comida no celular, chega em casa, que maravilha. Aí você reencarna num local onde não tem nada disso. Onde os homens, quando se interessam por as mulheres, arrastam-nas pelos cabelos. Quando você quiser comer um fast food, um hambúrguer gourmet, você tem que matar o animal e comer cru mesmo. Porque ainda está na época de comer carne crua. Onde a civilização ainda está nos primórdios dos instintos mais primários da futura razão. Então, para eles era um castigo viver naquele ambiente com as conquistas culturais, embora ainda a rebeldia moral. Emmanuel vai também dizer, e aí que eu quero chegar, vai dizer que havia uma parte dessa população que ao longo de alguns anos voltaram aos planetas de origem. Conseguiram superar, se modificar, recuperarem os seus débitos, a crescer moralmente e tiveram a grande ventura de voltar e ficar com seus afetos, seus amores da casa natal onde deixaram, do planeta de que saíram. Outros que acabaram evoluindo, crescendo e ficaram no planeta. Por quê? Porque estabeleceram laços de afeto com alguns aqui. Uma especulação minha. Pode estar totalmente errado e é apenas uma especulação, não levar isso como uma verdade absoluta. Eu acredito que Emmanuel é um exilado desse. Porque para ele falar do exílio com tanta propriedade em A Caminho da Luz, toda a obra do A Caminho da Luz é sobre exílio, é sobre degredo espiritual. Para ele falar com tanta propriedade sobre essa tradição, e hoje a gente sabe que Emmanuel, antes de senador romano, foi também egípcio e também passou pela cultura grega. É provável que ele tenha sido um desses exilados que formou laços de afeto com alguns aqui da Terra. Mas isso pouco importa se é verdade ou não. Os que ficaram, mas há um grupo muito problemático. Um grupo desses que ficaram, mas não ficaram porque evoluíram para ajudar os outros, como Emmanuel, estabelecendo laços de afeto. Ficaram, mas repetindo os mesmos erros ao longo de anos. Jesus veio à Terra, apresentou uma mensagem incomparável de luz e de amor. Uma mensagem que deveria renovar esses corações, mas eles continuaram repetindo, em alguns momentos, inclusive com raiva da mensagem do Cristo e perseguindo a mensagem do Cristo. Esse grupo, Emmanuel vai dizer, que é um grupo tão problemático, que ficam retidos na psicosfera da Terra e vão reencarnando a conta-gota. De vez em quando reencarna um grupo, depois eles desencarnam, fez muita bobagem, fica aí 500 anos para dar espaço para outro grupo. Porque se vir tudo de vez, a coisa fica difícil. Então eles ficam revezando periodicamente. É um grupo que alguns deles assumem o poder político e os nomes deles ficaram célebres na história por mancharem a história de sangue, tirando os políticos. Quando eu me lembro de Átila, de Alarico, de Gengis Khan. Átila se dizia que aonde ele passava ele era tão perverso que nem o capim dava onde ele passava. Era além da tradição cultural da época. Mas uma parte desse grupo gostava da religião. E aí assumia funções religiosas para deturpar o pensamento religioso, distorcer, adulterar, utilizar a religião como massa de manobra do povo, seduzir as massas, conseguir benefícios de toda a natureza, poder de toda sorte. E a humanidade viveu 1000 anos de Idade Média, quando algumas dessas pessoas, desses espíritos, estiveram encarnados no poder da religião que se associou ao Estado. Mas temos também, nesse grupo de espíritos, uma parte que não se interessa nem por política, por religião, mas se interessa, na verdade, por questões sociais. São intolerantes socialmente, são aqueles indivíduos que estão contra
tudo aquilo que não pareça com eles mesmos. São aqueles indivíduos que saqueiam, que roubam, que matam, que faz rebeldias sociais, que depredam patrimônio público, que faz revoluções, entre aspas, mas não são revoluções pacíficas. E esse grupo ideológico reprime tudo aquilo que está contra eles, ou que eles acreditam que estão diferente deles. Alguns ficaram conhecidos, outros não. Por exemplo, o nazismo, o fascismo e assim por diante. A verdade é que esses espíritos são espíritos muito primários. Espíritos que, em contato com outros mais amadurecidos, a esperança é que eles se contaminem e comecem a despertar no choque com a matéria, na reencarnação. De vez em quando eles vêm e ficam conhecidos. Por exemplo, Jesus chamou um grupo deles e diz assim: olha, o Império Romano está ameaçando o mundo. Está dominando de tal forma com a sua belicosidade, a sua truculência, que chegou a hora de diminuir um pouco o poder do Império Romano. Vocês vão reencarnar. E eles se manifestaram na Terra como aquilo que a gente conhece como povos bárbaros. Visigodos, alanos, vândalos, normandos, que saíram destruindo, saqueando, causando terror na Terra. Porque os povos bárbaros saqueavam, queriam comer e não queriam trabalhar. Viviam uma vida primitiva. Parte desse grupo, de vez em quando, reencarna. Parte desse grupo reencarnou já um pouquinho melhorado no século XX, na segunda metade. Quando a gente viu aquele desfile de sexo, droga e rock and roll em Woodstock, parte daquele grupo era ligado a esses mesmos povos, que querem fazer uma vida tribal, uma comunidade primitiva, apenas para o excesso, apenas para... não querem trabalhar, não querem se preocupar com nada, apenas se alimentar e viver o prazer. Criar uma sociedade alternativa, como diz um poeta popular brasileiro conhecido. E ficaram alguns conhecidos. A partir da segunda metade do século XX. Ninguém faça as contas, eu nasci em 1949, então estou fora disso. Não é assim tão exato o matemático, não. E não é fácil identificar, não. Mas alguns desses estavam lá. Quem diz isso é Joana de Ângeles em SOS Família e mais tarde em Sol de Esperança, psicografia de Divaldo Franco. Alguns desses povos bárbaros estiveram no exército japonês aliado a Hitler. Cultura essa, muitos deles que foram vítimas da bomba de Hiroshima e Nagasaki, o que não justifica, é claro, violência nenhuma. Mas eles estão evoluindo. Ao lado deles, nós temos um grupo de espíritos que Emmanuel diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo da tradição bíblica, que de vez em quando aparece, o Espírito Santo se manifestou. Para Emmanuel, nota de Paulo Estevão e mais tarde André Luiz na obra O Espírito de Verdade, ambas as entidades vão dizer que o Espírito Santo, para o mundo espiritual, é uma comunidade de espíritos ligados a Jesus e comprometidos com o progresso do planeta, que de vez em quando reencarna para poder contribuir. Quando a Idade Média destruiu arquivos importantes de filosofia, queimou livros importantes, porque o que imperava era o dogma e não o pensamento. Desde a época da queimada de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria e outros patrimônios, esses espíritos ligados à Grécia e a Roma reencarnam no chamado Renascimento. Renascimento italiano ou a Renascença. Para resgatar aquela cultura que foi reprimida pelo mundo medieval. Aí, de vez em quando a religião está muito deformada, reencarna um grupo desse do Espírito Santo ligado à religião. E se materializa na Terra como São João da Cruz, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, Santo Antônio de Pádua, para trazer de volta a pureza do Evangelho de Jesus. Alguns mais temperamentais, como Lutero, que voltava para também quebrar um pouco o poder do dogma e o totalitarismo de uma religião. E assim por diante. Esses espíritos estão ligados à ciência também. E voltam na pesquisa, no livre pensamento, no raciocínio.
A verdade, meus amigos, é que a Terra está em transição. Transição planetária. E sabe qual é a característica da transição? A característica maior da transição, Kardec vai dizer o seguinte, que é a mistura dos elementos mais heterogêneos. Tem tudo para tudo. Tem tudo para o gosto do cliente. A depender do freguês, você se encontra tudo na Terra. Da perversidade mais absurda à bondade mais angelical. O discurso de não violência, de paz, de respeito pelo meio ambiente, pela ecologia, nunca houve tanto isso. Mas também nunca houve tanto suicídio, tanta droga, tanta violência urbana. A época de transição planetária é marcada por essa mistura de contradições, porque é o choque de todos os valores. Por isso que Jesus fala, até os eleitos do Senhor serão tentados, serão testados. É essa a ideia. Por quê? Os espíritos obstinados do mal. Você lembra que eu falei que esses espíritos muito primários reencarnam a conta-gota? Em época de transição estão vindo tudo. Tudo de uma vez. Estão aí, entre nós. Ao lado disso, diz Allan Kardec, item 28 do capítulo 18 já mencionado, uma nova geração de espíritos também está conosco, para compensar. Uma geração de espíritos mais nobres, destinados e comprometidos a ajudar. E além dessa geração de espíritos mais nobres, tem uma outra população que são espíritos que Kardec vai dizer que não são bons, mas também não são naturalmente inclinados para o mal, mas são arrastados quase sempre para o mal em função da contaminação social, da influência dos paradigmas que estão vendo. É aquela pessoa que só falta um bom exemplo para ela mudar de vida e se inclinar para o bem. Esses indivíduos são contaminados pelo mal. Espíritos sujeitos ao mal por influência. Portanto, são espíritos imperfeitos, mas não são necessariamente perversos. Essa é a época da transição. Estamos vendo esses espíritos reencarnar. Eles precisam reencarnar, primeiro para liberar a psicosfera da Terra, que exerce influência sobre nós, fazer uma faxina psíquica, e depois para terem as suas chances. Porque a esperança é que eles possam, na cultura terrena, no contato com outros seres, no choque com a reencarnação, se despertar pelo menos alguns, 1/10 dessa população, já é alguma coisa. Já estamos lucrando, já estamos ganhando. E aqueles mais amadurecidos estão sendo convidados a evoluir mais. Porque estão sendo convidados a testar o perdão, a compreensão, a tolerância, a paciência. Porque só se evolui assim. Só se evolui assim. Os espíritos dos mais diversos níveis já se encontram no planeta. Quer ver uma coisa? Vocês já notaram um conceito de sociologia e de publicidade chamado geração nem-nem? Tem um conceito agora, geração nem-nem. A geração nem-nem é o seguinte, nem estuda, nem trabalha. E tem uma agora nova, nem. O terceiro nem, eu nem me lembro o que é. Mas assim, não se preocupa com nada. São heranças do passado. São heranças do passado que voltam. São esses espíritos que estão aqui conosco. São jovens que já chegam a mais de 11 milhões que não querem saber de nada. De coisa nenhuma. São espíritos ainda amadurecendo o seu senso moral. E exigem de nós paciência e dedicação. Mas quando estão assim, já estão melhorados, porque no passado era pior. Pelo menos não estão por aí andando pela rua saqueando. Não querem fazer nada. Querem apenas gozar, sem contribuir. Mas já estão em um bom sinal, já estão evoluindo. Mas outros há que chocam a mídia pelos crimes hediondos, pelas tragédias na intimidade da família. Está vindo tudo junto. No Apocalipse de João, último livro do Novo Testamento, nas últimas linhas do Apocalipse de João, João escreve o seguinte: e no final dos tempos, Satanás vai estar solto. Eu não queria desanimar ninguém no domingo, não, mas Satanás está solto. Satanás está solto. É essa a ideia. Mas é temporário. Estão já de saída, de passagem. Aqueles mais perversos não permanecerão no planeta, diz Filomeno de Miranda.
aqueles mais cruéis, não estarão no planeta terrestre. Não é o espírito que está errando, mas está tentando se melhorar. É o espírito dedicado à perversidade. Então, o que está à frente do crime organizado, o que está tentando gerar guerra, esses grupos terroristas do Estado Islâmico e outros, esses daí, logo, logo, não estarão mais no planeta. É muito temporário. Porque tem uma inteligência muito grande, tem tecnologia para filmar os crimes com GoPro em 4K, vídeo. Esses espíritos, quando forem exilados, vão para planetas onde eles vão ser guias espirituais. Vão ser gurus em outros planetas. Vão ser seres evoluídos para planetas mais atrasados. Como aconteceu na Terra quando recebemos os capelinos. Não nos enganemos. Mas tudo isso é temporário. Por isso é necessário que a gente tenha tolerância. Exercitar a tolerância. Porque as migrações espirituais acontecem dentro do planeta. Acontece dentro do planeta. E eu recomendo que a gente exercite a compreensão. Porque uma das técnicas pedagógicas da reencarnação é o seguinte: você está muito maltratando aquele grupo, aí você reencarna naquele grupo. Para poder amá-lo. Você está criticando muito? Então, se você torce por Vitória, de vez em quando torce por Bahia também. Mas na próxima você não reencarnar. E vice-versa. Você é de esquerda e fica, porque os de direita são fascistas, são isso e aquilo. Cuidado, na próxima, para poder valorizar. E se você é de direita, cuidado, esses esquerdistas, etc. Essa coisa que a gente está vendo em rede social de brigas, você pode reencarnar do outro lado, para poder amar o outro lado da vida. Porque as migrações reencarnatórias. Então, se você é machista, vai voltar uma mulher bastante elegante na próxima, para poder diminuir o machismo. Mas se você é muito libertina, pode voltar de burca no Oriente Médio. Cuidado. Porque são as pedagogias que a Terra tem, que os espíritos se aproveitam para fazer os espíritos crescerem. Porque o objetivo é único, é crescimento. A depender das condições que o planeta ofereça. Mas há muitos espíritos nobres entre nós. Ivone Pereira dizia isso em uma das últimas obras dela. Não se engane. Há muitos espíritos nobres entre nós. E Vitor Hugo apresentou a ela e disse assim: você está vendo a cultura da Terra, a música, a arte, como é que está? Não se engane não, a gente só está esperando. Porque o movimento que eu lidero aqui no mundo espiritual, do romantismo, o antigo romantismo, vai reencarnar em massa a partir do ano 2000. E eu próprio reencarnarei. O movimento que era liderado por ele e que tinha Frédéric Chopin e os grandes autores da música, da arte, da boa literatura que a gente perdeu para ver umas coisas esquisitas que estão por aí. Ou algumas músicas que eu nem sei se aquilo é música que a gente ouve. Eles estão de volta. Alguns já estão reencarnados. Já estão entre nós. E outros estão preparando-se. Na religião, Filomeno de Miranda, aliás, Humberto de Campos já dizia que alguns franciscanos, discípulos diretos do Cristo, estariam de volta. Filomeno de Miranda, em Perturbações Espirituais, falam: primeiro os discípulos diretos de Francisco vão, e futuramente ele próprio, que já se encontra se preparando, voltará à Terra. Algumas entidades nobres que estiveram na codificação de Allan Kardec, ajudando o codificador, já estão reencarnados. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Que a Terra tem um roteiro. E o maestro desse roteiro é Jesus. Se você está muito desesperado, cuidado, que talvez você não esteja compreendendo bem o mundo espiritual. A Terra já passou por problemas muito piores. O capítulo que nos serve de tema fala do cenário do tsunami, que foi um dos momentos que marcava também a transição. Eu estava no dia na Federação Espírita do Estado da Bahia. Divaldo, em vez de dar comunicação de Bezerra de Menezes, José Ptitinga, que se manifestou, Bezerra de Menezes não compareceu, talvez por estar ajudando. E Filomeno de Miranda narra na obra Transição Planetária que Bezerra estava lá com ele, com a equipe, ajudando os desencarnados daquele tsunami do Oceano Índico, que limou boa parte dessa população mais primária, algumas que estavam lá ligadas, outros ocidentais que foram para lá, mas que tinham vinculação magnética, que estavam em viagem, em férias, em turismo, porque era o período de dezembro, de férias, e que foram ceifados. E Filomeno de Miranda narra nesse capítulo, em toda a obra Transição Planetária, a desencarnação desses seres, a ajuda, o desligamento da matéria e os compromissos espirituais e a mudança do planeta. Tudo arquitetado, tudo orquestrado.
Já passamos por momentos piores. Quando houve a Guerra Fria entre Ocidente e Oriente do mundo, na ameaça de uma guerra nuclear, Chico Xavier disse o seguinte, que Jesus, em pessoa, chamou a sua equipe, e a sua equipe desceu à Terra e começou a influenciar os administradores do mundo para a corrida para a Lua. Isso foi intuição espiritual. Sabe por quê? Porque União Soviética e América do Norte começaram a competir numa viagem espacial para a Lua e desviou um pouco o foco de uma futura guerra. E você acha que a Terra está ao léu, né? Que Jesus não está no leme. Não é só você, eu também. Quando teve a greve dos caminhoneiros, eu disse, meu Deus, o que é que vai acontecer? Vai faltar comida em casa. Tem gente aqui que é de prova. Eu tinha 2 palestras no final de semana, uma em Cajazeiras. Eu disse, meu Deus, eu não tenho já combustível, e agora? Aí Jesus colocou uma amiga nossa aqui, que tinha combustível, disse, usa o dela. E aí Jesus usou o dela, não tenho nada com isso. E eu consegui ir para a palestra. Porque fez a bondade de me ajudar. E depois outra. Então, é esse desespero que toma conta de nós por falta de compreensão. Só para concluir, em Obreiros da Vida Eterna, tem um momento que André Luiz está visitando uma zona umbralina de perturbação e ele vê um clarão assim. Ele não vê o que é, nem do que se trata, ele só vê o clarão. André Luiz não percebeu o que era. Tal era a espiritualização daquele clarão. Jerônimo, o instrutor, disse assim, sabe o que é? É Jesus. Em pessoa, de vez em quando, ele faz questão de descer às atmosferas mais densas para também ajudar. Ou seja, ele é o governador, ele tem os seus embaixadores, ele está distante, entre aspas, de nós, no sentido evolutivo, mas também está perto de nós, no sentido que está o tempo todo contribuindo, porque, como disse ele, o Filho do Homem está para servir e não para ser servido. E quanto mais evoluído, mais serve, mais se dedica ao bem. Então, o mundo material não é um navio que está a uma troca. Não é um carro desgovernado. O nauta ou motorista divino é o Cristo. Estamos supervisionados por Ele e por sua equipe espiritual, que simboliza os espíritos bons junto de todos nós. Basta nos conectarmos. Basta sintonizarmos com eles. Basta fazermos silêncio interior e dialogarmos com o nosso benfeitor, o nosso anjo de guarda. O próprio Kardec diz isso. De vez em quando converse com seu anjo de guarda. Exercite isso daí, porque você vai se conectar de maneira mais constante com ele. Falta conexão nossa. Porque a gente fica atrás de fantasia. A transição, a mudança do planeta vai ser em 2012. Agora vai ser Não vai ser em 2019. Lamento informar. Não vai ser 2050 e pouco. Não vai. Sabe por quê? Quem disse isso não sou eu. Posso até ler. Por falta de tempo não vou ler. Mas eu vou traduzir aqui de outra palavra. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, vai dizer ipsilíteres, mais ou menos assim. Desconfie de profecias dos espíritos que marcam datas fixas. O espírito evoluído nunca, ele usa essa expressão, nunca prefixa uma data. E sempre uma data marcada, porque ele sabe que uma data marcada não é garantia absoluta, porque depende de muitos fatores. Eles podem até antecipar alguns acontecimentos mais ou menos no período, mas não dá para marcar uma data. E sempre quando você vê uma data marcada, firmada por um espírito superior, Kardec é que diz isso, desconfie de mistificação. Então, muito cuidado, porque o planeta está evoluindo dependendo de nós, da nossa contribuição. Nós estamos contribuindo mais ou menos, ou atrasando mais ou menos, sob o amparo do Maestro Maior, que é Jesus. Muito obrigado, muita paz.